Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando nossa atividade desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Uma segunda-feira muito bonita, né? A temperatura começa agora a reduzir um pouco. Um dia hoje um pouco de calor, um pouco de friozinho, está começando a esfriar um pouco, como acontece nessa transferência do verão para o outono. Então, nós estamos chegando nesse período e daqui a pouco vamos ter aquele frio. Passei pelo centro da cidade, lá as pessoas já estão, as lojas oferecendo roupas de inverno, né? Que a pessoa compra agora porque daqui a pouco o frio vai chegar. Mais uma bela segunda-feira, né? Uma segunda-feira que é dia da mulher sambista no calendário. E hoje está aqui o José Govinatsky. Govinatsky, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Não é por causa da mulher sambista, né? Não, é por outra razão. Pois e é, o Dr. né? Carlos Isaia, obrigado pela sua presença, Dr. Carlos. É um prazer. Mas o Vilmar está aqui hoje porque além do dia da mulher sambista, é dia do beijo. Baita beijoqueiro, né? Então vai falar a respeito do beijo, que é o beijo. Eu sei, não sabia que existia esse dia, mas eu tenho a certeza que o Vilmar Govinatsky, que é especialista nessa área. Eu vou dizer mais, viu? Lembra do beijoqueiro que existia É antigamente? isso que eu ia te falar, beijoqueiro. Ele foi inspirado em mim. Foi Claro. Não, mas tu te lembra que figura era o beijoqueiro, né? Foi. Quer dizer, pô, aqui, esse tempo, o tempo no Brasil que passou, foi um tempo maravilhoso, né? Nós tínhamos pessoas que assim coisa que, incrível, além né? de folclóricas, elas eram agradáveis, elas traziam coisas boas. O beijoqueiro era um que ele saía beijando todo mundo como forma de dizer o seguinte, olha aqui, ó, nós temos que fazer com que o amor seja transmitido através do beijo e as pessoas se comuniquem mais, se alegrem mais, se interajam mais. Era bacana isso. Então, mas a inspiração em mim é tudo brincadeira, viu? Não, não, na verdade tu não quer assumir isso, né? Porque é verdade que ele vai querer que abra um curso, né? Porque o cara é especialista mesmo nessa área. Mas de qualquer maneira, então, é dia do beijo e dia da mulher sambista, né? Então, o calendário está aí marcando essas datas importantes. Bom, a atividade já está há mais de 3 décadas no ar, Vilmar. Eu sempre digo, Carlos Isaia, que um programa desta envergadura, quer dizer, desse formato, né? Há 30 e poucos anos começou, ele demora para se consolidar. E eu me lembro quando o titular do programa, José Silva, que não está aqui hoje, mas tem um compromisso, quando ele começou o programa, reinava muita dúvida se esse programa seria ou não um programa que se iria consolidar. E claro que se consolidou porque o Silvas tem uma visão, né? Pois ele soube juntar pessoas importantes, inteligentes, né? E que passavam conteúdo, e que passam atualmente conteúdo. Então, um programa desta natureza, ele se consolida, avança e se torna importante na medida em que ele traz contribuições de conteúdo para a sociedade. Então, nós estamos muito felizes porque estamos participando, né, deste projeto todo, que é um processo que vem se consolidando, como eu disse, há mais de 3 décadas. E ele tem uma façanha importante, ele começa falando sobre futebol, esporte, mas de modo geral, claro, nós tratamos aqui no Brasil sobre futebol. O Vilmar Govinatsky, encontrei com ele no elevador, aqui na subida para a TV, e ele estava um pouco cético, né, com relação ao Internacional, não viu o jogo e tal, mas os comentários, etc e tal. Mas quem é que jogou melhor, Vilmar? Quem é que está melhor? Porque o Grenal demonstrou que um está um pouquinho melhor que o outro. Concordas com isso? Não, eu concordo para dizer o seguinte, né? E aí então vou puxar a brasa para o meu assado, mas não é uma questão também assim de fanatismo, não. Tá? Eu acho que o Internacional jogou melhor. O Internacional teve a sua defesa mais bem arrumada. Né? Teve parece também um time mais bem treinado. Mais bem treinado e taticamente também mais bem postado em campo. Né? O Bernabé, por exemplo, com uma função melhor, digamos assim, definida, né? Não fazendo aquelas correrias loucas. Nós tivemos, assim, uma situação atípica no que diz respeito ao comportamento das duas equipes. Parecia que uma equipe não queria ganhar, chegou para empatar, e a outra equipe também não queria ganhar porque chegou para não fazer gols. Né? Foi a impressão que passou assim. Né? Um jogo de meio lá, tipo campeonato, bola para o mato, aquela coisa toda, balão para cá, e falta de técnica para lá, etc. Né? Mas isso aí realmente também é o reflexo, talvez, né, de uma situação onde os dois times estão ressabiados. Quer dizer, lá pelas tantas o Grêmio levou uma de 3-0, uma de 4-2, depois deu uma de 3-0 no Internacional. Quer dizer, tudo aquilo é reflexo, né? Porque eu sempre digo,
Grenal é um campeonato à parte. Então ninguém também quer se expor. Há críticas ao juiz, que o juiz teria sido pesado demais em dar aquele cartão vermelho no final do jogo. Há críticas do Grêmio em relação ao treinador, né? Ao mesmo tempo há críticas do torcedor do Internacional em relação ao seu ataque, principalmente a Rafael Borré e ao meio de campo ali com o nosso capitão, o grande Alan Patrick, que realmente tem que ser respeitado, que é um grande jogador, mas ultimamente parece que ele está ou cestroso, ou cansado, ou com a sua própria espiritualidade lá não muito bem, porque ele está acanhado, está se escondendo no jogo. Então tudo isso aconteceu no Grenal de sábado e os analistas têm as suas opiniões, que eu dei de todos, né? E as opiniões são as mesmas. Foi um Grenal ruim em todos os aspectos para os dois times, apesar de pequena diferença, digamos assim, em relação ao Internacional, pró-internacional, mas não entusiasmo absolutamente torcedor de nenhum dos lados. Com relação ao Alan Patrick, eu sempre achei um grande jogador. É um grande jogador, só que ele está numa descendente. E naturalmente aqui ele já está com uma certa idade, A idade pesa. dele, e ele joga exatamente num setor de campo que exige muita dinâmica, vai e volta, aquela coisa. Ele já não tem essa idade, esse vigor físico para desempenhar isso. É por isso que então eu acho que o Alan Patrick está numa descendente. É um grande jogador, mas já foi, eu acho que já passou para ser titular do Internacional, time de primeira linha do futebol brasileiro. Dr. Carlos Isai, qual foi a sua impressão do Grenal? Grenal do medo. Dois times com medo de jogar, dois times com medo de fazer gol e principalmente dois times com medo de tomar gol. E foi aquilo, vai e volta, de vez em quando uma falha de um jogador da defesa, tanto do Grêmio como do Inter, certo? E que não terminou em nada, de formas que não vi nada. Aquilo não era um Grenal. Não acredito que os dois técnicos tenham conversado antes do jogo, e tu monta esse esquema que eu monto esse e vamos terminar aí num 0-0, num 1-1, num empate, porque é bom para os dois, certo? Muito decepcionado, falando especificamente do time do meu Grêmio, não sei o que o pessoal está fazendo ali, parece que não estão entusiasmados, não tem raça, não tem vontade. Também não vi muita vontade, Giovinazzi, no Inter. Também parecia os dois times apáticos, certo? E eu classificaria esse Grenal como o Grenal do medo. Medo de tudo, certo? Agora um detalhe, falando do Grêmio mais especificamente. Olha, como é que um técnico vai trabalhar tendo jogos a cada 3 dias? Joga amanhã já, né? Muito claro na entrevista dele. O meu treinamento é vendo vídeo, mostrando vídeo para o pessoal. Não dá, gente. Não tem como, certo? Mas vamos ver o que tem para frente. O presidente do Grêmio falou que nós estamos numa travessia, e eu acredito, certo? Mas, pelo amor de Deus, uma travessia ruim, certo? Que eu acho que poderia dar um ânimo maior nessa equipe e tentar alguma coisa. Bom, vamos ver para frente. O Internacional, falando do nosso time, o Grêmio, o Internacional perdeu muitas chances de jogo, de gols certos, né, quase feitos, nas entregadas dadas pelo Pavon. Sim. O lateral do Grêmio, 3 ou 4 jogadores, ele deu a bola para os caras além da intermediária do Grêmio. Era só chegar ali e fazer o gol. Eu não sei como é que o Grêmio ainda insiste, o Pavon pode ser um cara esforçado e tal, mas tecnicamente ele compromete todo o time do Grêmio. O Internacional nem aproveitou isso, né? Tu não viste o jogo? Aproveitou. Não viste o jogo, mas na verdade assim, foi entregada assim que era vergonhosa. O cara com a bola sozinho entregava para o adversário. Sem falar no TT, né? Ah, no TT. Pelo amor de Deus, isso é nem nome de jogador de futebol, certo? Parece que o cara, não, mas ele está tentando ver. Não, chega. Já está há quanto tempo aqui? Essas 2 últimas contratações que nós fizemos, que foram que melhor que foram feitas, também não mostraram por que vieram, certo? Então está difícil.
Agora, assim, para encerrar o negócio do futebol, é muito triste. A gente que já tem uma certa idade e que viu grandes times da dupla Grenal. Ah, é? Ver esses dois times jogar, olha, é uma coisa muito difícil de aceitar e é muito doloroso. Eu já estou mais ou menos soltando com o futebol, porque realmente não dá para... A dupla Grenal talvez seja... essa dupla Grenal de hoje, para mim, as duas piores duplas da dupla Grenal da história. De do toda a futebol. história, né? Toda a Dos história. dois clubes. Muito ruim. É, não com tem certeza. um que se salve. Né? É. Quer dizer, então, pô, tu vai ver num jogo lá, quem é que tu... Antigamente tu ia para ver 2 ou 3 jogadores, brilhantes jogadores e tal. Hoje nem isso tem em nenhum dos dois clubes. Então é muito triste mesmo. Olha aqui, ó. Vamos falar de uma coisa boa, né? Que é saudável também, que é Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede, claro, o melhor. Pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural. E também, né, sem adição de açúcares e conservantes, o que é muito salutar. Vamos falar um pouquinho do Sicredi. Ora, para quem investe, o Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente que é o crédito com garantia de aplicação. Isso aí. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém a sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, que é fundamental, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra a sua conta no Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, olha aqui, ó. Veja a mensagem do Grupo Zafari. Aliás, o Zafari, aqui em Porto Alegre, eu frequento muito o supermercado, eu faço minhas compras em casa e tal, e visito muito as lojas do Zafari, só o Zafari. E cada loja, viu, Mari e Carlos Isaia, tem um diferencial, assim, ela tem um jeito próprio de ser adaptado ao bairro onde ela está, né? Então, eu tenho ido ali no Zafari da Cavalhada, tenho ido ali no Zafari do Cristal. Quer dizer, eu mudo de bairros, porque eu gosto muito de andar na cidade. E o Zafari tem esse diferencial todo, quer dizer, e depois ele é uma instituição, Carlos Isaia, Grovinatsky, que ela suscita no camarada a fidelidade. Uhum. Quando tu começa a comprar no Zafari, tu te torna fiel no Zafari. Tem um detalhe interessante no Zafari, que o grande slogan do Zafari é economizar é comprar bem. Comprar bem, é verdade. Só que tem um detalhe, comprar bem é economizar. Exatamente. É um slogan que... fechou muito bem. Aliás, que fecha pelos dois lados. Parabéns aí à agência de publicidade que tem o Zafari aí, né, como cliente, porque realmente é muito criativa e o Zafari também está onde está, tem esta imagem junto ao público exatamente por campanhas dessa natureza, né, Gilmar? Sim, é interessante isso. Muito o respeito, né? Com certeza, porque quando a gente compra qualquer coisa, qualquer bem, tá? Uma roupa, sei lá, um brinquedo para criança, qualquer coisa que a gente compra. Tá? Se aquele produto tem qualidade, a gente não lembra do preço. Não. A gente não vai lembrar do preço. Pô, tem qualidade, está bonito, é confiável, opera bem, se é um eletrônico, tem durabilidade. Então o preço fica irrelevante. Até pode pagar caro, mas o preço se torna irrelevante. Agora, quando tu compra uma porcaria e paga barato, fica furioso o resto da vida. Não, porque vai se lembrar, paguei uma porcaria e comprei uma droga. E o principal, né? Alimento. Exatamente. Que é a base de toda a sustentação da pessoa em saúde e assim por diante. Às vezes eu vejo um exemplo assim, banana. Sim. Você compra uma penca de banana e dali 3 dias acabou. Está tudo já fica uma escura. Preta, né? Quase quando tu compra bem, certo? Aquele produto dura, tem mais sabor, tem mais qualidade e assim por diante.
E a economia, para mim, está aí. Está aí, claro, evidente. Assim como evidente. outros É a confiabilidade. Acho que a palavra, para mim, que encerra toda a contextualização, o sucesso do Grupo Zafari e, obviamente, quem se também levar nessa mesma linha de conduta é a confiabilidade. Exato. É saber que está... Falaste uma coisa fantástica, a questão do Hortifruti Grangeiros do Grupo Zafari. É tudo limpinho, tudo lavadinho, tudo bem apresentável, tudo organizado e tal. Então, tu tem a confiabilidade. Sabe por que Produtos é isso também? alimentícios. O fornecedor, ele é escolhido a dedo. Ele, Não é qualquer um que entra lá, né? Ele passa por um processo totalmente amplo e exigente de qualificação para poder fornecer produtos para serem vendidos pelos Zafari. Então, isso aí é uma série de coisas. Mas esse aqui, ó, não precisa de coisa. Esse aqui está com muito, né? Alta renda, alta renda. Ele fala sempre em alta renda. Mas olha aqui, ó, economizar é comprar bem. Vamos ver aí a mensagem do nosso Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Banana mole não dá. Não, é banana mole. Muito bem, nós estamos falando aí sobre banana, sobre produtos do Zafari, que realmente, olha aqui, ó, é um diferencial no supermercado. O Vilmar é um cara de supermercado, ratinho de supermercado, sabe o que é? Aquele cara que vem em tudo, né? Esse Claro. aqui eu conheço, velho. Mas, e é verdade, quer dizer, o Zafari, ele prima exatamente pela qualidade dos produtos. E eu como banana todo dia, banana com aveia. Café, banana com aveia. É bom. Então, na verdade, assim, a banana, qualquer produto hortigranjeiro do Zafari, é do primeiro time, quer dizer, os fornecedores são escolhidos a dedo, é rigoroso. Então, não é só entrar, tem que se manter na qualidade, porque senão, os caras, eu já tive amigos meus que me contaram, ó, o cara entrou, ficou um mês lá, relaxou, saiu. Isso é preocupação com a qualidade. Sem falar nos tomates. Ah, nos tomates. Ah, tomates são lindos, né? Tomates lindos, né? Poxa, esse é bom. O tomate é muito bom, né? Tomate médico, né? principalmente. Agora Para deixa, os agora, homens é muito bom para a próstata. Isso que eu ia perguntar. Isso é mito ou é real? Não, é real. Certo? Tá. Então já sei o que eu vou reforçar lá na minha dispensa, viu? Ele vai comer tomate agora de manhã, de tarde e de noite. Vou trocar pela banana, melão, laranja, vai ser só a banana tomate. também é boa, também. A banana e tomate, né? Banana, tomate. Aliás, frutas de modo geral, né? Eu como tomate todo dia Sem também, dúvida, né? Bom, doutor Carlos, vamos falar um pouquinho. O Vilmar é um camarada que falou em vacina, ele sabe tudo, cara. É evidente que não sabe como o amigo. Mas então pergunta para ele. Não, por isso que eu estou dizendo, não sabe como o senhor. De graça até injeção na testa. Mas esse aqui, ele fala de vacina, que vai fazer, tudo que tem vacina ele vai fazer. Para todos os efeitos, ele diz que vai se precaver. Essa questão daí porque, na verdade, desde a Covid, lá em 2020, nós temos uma questão central envolvendo as vacinas. E isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. E de lá para cá, né, doutor Carlos, nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa, parece que houve um abalo na credibilidade das vacinas. Como é que o senhor interpreta isso? Bom, assim, vacinas passou a ser, sob o ponto de vista de medicina preventiva, o maior avanço que nós já tivemos, certo? É a forma de criar anticorpos. Foi o Fleming, né, que criou a vacina. Exatamente. Anticorpos contra determinada patologia e principalmente quando se fala basicamente em vacina, a questão das viroses. Não se iludam. O grande problema de saúde que essa humanidade está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais são as doenças viróticas, certo? Por quê? Porque os vírus, eles têm uma capacidade de modificação, no qual nós chamamos, do ponto de vista técnico, de mutação, certo? E eles vão se transformando. Para cada tipo de vírus, o organismo cria naturalmente um anticorpo específico. Se eu tenho um vírus novo,
certo? Nós não temos defesa. Podemos adquirir, principalmente se nós tivermos a doença. E é exatamente aí que entra o papel das vacinas, que vem a ser, mais especificamente, dar imunidade ao corpo humano contra uma determinada patologia. Só que uma coisa é uma gripe, vamos supor, que vem e que dura lá 3, 4 dias e depois vai diminuindo a sua intensidade e a pessoa passa pela gripe. Outra coisa é, em função de uma gripe, criar outros tipos de problemas. E aí nós vamos principalmente para os problemas respiratórios. E quando se fala em problema respiratório, já vem a maldita pneumonia, certo? Que é uma das grandes causas de óbito, principalmente em pessoas idosas. É claro que quando se fala em pessoa idosa, se está se falando com pessoas com mais de 70 anos. Mas, quando não bem cuidada, quando não bem tratada, pode levar a problemas cada vez mais sérios. Ora, o desenvolvimento de uma vacina, ele tem todo um processo em que se procura ver segurança, se de fato funciona, que seria a eficácia, e se não traz outros tipos de problemas, certo? Colaterais, no caso, a avaliação da segurança. As vacinas funcionaram muito bem, principalmente o início das vacinas visava mais a proteção de recém-nascidos e de crianças. Quem não lembra, varíola. Acabou a varíola. Por quê? Porque houve uma vacinação em massa, uma manutenção disso, certo? Foi o caso da varíola, foi o caso do sarampo, da catapora, da varicela e tudo mais. Foram patologias que sumiram. E aqui tem um detalhe interessante. Está havendo um surto de sarampo, se não me engano, lá no norte, ocasionado pela vinda de venezuelanos que migraram para cá sem vacinação, tiveram a doença e estão disseminando. E pela primeira vez aparece um surto de sarampo naquela região em função disso. Então isso mostra que quanto mais pessoas que fizeram a vacina, que forem imunizadas, menos chance nós temos de ter a doença. Aí vem a questão da Covid. A Covid fez com que vários laboratórios, em função de uma pandemia que abalou todo mundo, certo? A necessidade de produzir vacinas para a Covid. Tiveram 5, 6 laboratórios que, de uma forma super rápida e, às vezes, sem ter melhores condições de avaliar a segurança e a eficácia, botaram essas vacinas no mercado, certo? E, na época, era o que se tinha. Houve até um laboratório nacional que também fez a sua vacina, que não foi muito efetiva, certo? Mas era a vacina que tinha, certo? Só que, como não houve um bom estudo da segurança, então algumas vacinas, além de fazer a proteção contra a Covid, trouxeram alguns efeitos colaterais graves, certo? Principalmente na área cardiológica e outros. E isso fez com que foi divulgado, foi publicado e muita gente, opa, eu não vou fazer a vacina, certo? Porque a vacina não é segura. E colocou por terra toda uma credibilidade que existia, sob o ponto de vista de vacina, histórica. O que está acontecendo hoje? Hoje está se fazendo muita campanha, muita força, para que as pessoas parem de pensar nisso e façam a vacina. Sábado, nós tivemos uma campanha, principalmente aqui no estado, certo, de vacinação, principalmente em pessoal que trabalha na área de saúde, que são mais sujeitos
adquirir, se contaminar com esses vírus, e também para idosos, no sentido de começar de uma forma séria de se vacinar, principalmente agora, no outono, entrada de inverno, principalmente contra a influenza, que é o tipo de gripe, contra a Covid, contra problemas pulmonares e outros. Então, gente, voltem a se vacinar. Não se perde nada em fazer a vacina. Os postos de saúde estão aí, é gratuito. Hoje, praticamente, também existem farmácias que estão colocando, oferecendo a vacinação, e é, sim, muito importante. Acreditem, é para isso que a gente faz prevenção. Doutor Carlos, tem várias vacinas sendo oferecidas no mercado. Por exemplo, a gripe. Vai tomar, Vilmar? Tá, gripe. Vai tomar a vacina da gripe. Ele pode tomar outra vacina, outro tipo que esteja... Sim, existem várias vacinas. Não tem problema de incompatibilidade? Existe a orientação Sim. que é feita, certo? Quais as vacinas a pessoa deve fazer. Existe o cartão de vacinação, que é quase um cartão de identidade de saúde, certo? Isso Eu tenho é mesmo. importante. Tem vacina para HPV, no caso de pessoas em idade reprodutiva, para adolescentes, que já é feito nas escolas, principalmente, e outras nas quais que é o quê? Se promove o quê? Exatamente a prevenção, para que não se tenha. Agora, em relação a essas doenças que são trazidas por vírus, né? São viroses, né? Que é o caso da gripe. Em relação às mutações desses vírus, as vacinas têm que acompanhar esse tipo de evolução do vírus? Ótimo questionamento, Govinassi. Por quê? Por que tem que se fazer a vacina todos os anos? Exatamente, é. Porque a vacina que está sendo aplicada hoje dá uma proteção que a do ano passado não dava. Porque eu estou aí com uma nova cepa de vírus, certo? A mutação então, total. as vacinas vão sendo constantemente Atualizadas. em função do que está acontecendo, certo? Por isso que a gente Isso é tem que importante. renovar a Exatamente. vacina. Sim. Não é a E mesma até vacina, na porque- verdade é E até porque, se você já tem o anticorpo, faz a vacina novamente, tu aumenta a tua carga de anticorpos e, consequentemente, a tua segurança. Quem pode tomar vacina? Olha, vai depender de cada Criança vacina. também? Certo? Sim, gestante pode usar, mas sempre nas unidades sanitárias, nos PANs, eles têm toda uma normativa. E é que de vai graça, vamos perguntar dizer pra que é de graça pessoa. essa vacina da gripe, né? Sim. Eles vão dizer, olha, você pode tomar ou você não deve tomar. Ou também estabelecem agora preferências da primeira leva de vacinação. Se não me engano, agora, essa leva que está vendo é para profissionais de saúde, para idosos e para gestantes. E eu não lembro qual é a gama de... Mas, assim, teoricamente, todos devem fazer. É, a proximidade do inverno aí, inclusive, inclui Sim, os idosos por causa do inverno também, né? Exatamente. A grande polêmica que houve, o doutor Carlos colocou para nós, foi a questão justamente da desconfiança que se teve em relação às vacinas da Covid ali, como é que é a SARS-9, né? Que era o nome do vírus, né? E o tempo que houve, digamos assim, que foi disponibilizado pela pressa, né? Um ano para produzir uma vacina, e todo mundo dizia que em um ano não tem a confiabilidade. Houve vacinas que não levaram um ano. Não levaram um ano. Colocaram no mercado antes de ter um completo estudo da segurança e da eficácia. Aí tinha da nomes, vacina. tipo duplo negativo, Sim, não sim. sei o Depois quê. tem outra coisa, né? Então pode deixar de lado, é vacina, mas existe a concorrência entre os laboratórios, Evidente, evidente. certo? E Existe aqui, a- no momento, ter uma vacina para uma patologia que estava em pandemia era um altíssimo negócio. Agora, é importante destacar, e a meu juízo, tá? A Anvisa teve um papel fundamental, né, nessa história da liberação das vacinas, quer dizer, uma coisa que nos deu certa tranquilidade. Assim, ó, Govinaski, as entidades, certo, de fiscalização, de controle, certo, na pandemia
certo? Não tiveram a mesma rigidez que existe em momentos normais. Certo? Hoje, nem vamos falar em vacina, vamos falar de um medicamento novo. Certo? Eu tenho lá o meu laboratório, acha que essa molécula que vai gerar esse medicamento vai ser bom para tal patologia. Normalmente, um medicamento novo leva em torno de 9 anos para ele entrar no mercado, em função da série de testes clínicos que tem que ser feitos, que a gente chama de pesquisa clínica. Que primeiro, em estudos que a gente chama de estudos pré-clínicos, que são feitos em animais. Se provou em animais. Cobaias, né? Usam cobaias, né? Eu não gosto Tipo muito cobaia, de usar o né? termo Esse cobaia, termo é porque E outros, mas animais, são Outros chamados animais de também. estudos pré-clínicos. Se feitos estudos pré-clínicos, que são feitos sempre em 2 espécies de animais, principalmente roedores, provou que foi seguro e foi eficaz, então começa a ser testado em humanos. Primeiro, que a gente chama de estudos de fase 1, em humanos saudáveis, um pequeno grupo. Se mostrou segurança, passa para a fase 2, que vai testar eficácia e segurança em indivíduos que têm aquela patologia. Mostrou segurança e eficácia, vai para a fase 3, que é um estudo longo. Se o laboratório quer que esse medicamento seja utilizado em vários países, em cada país, com aquela população, ele tem que ser testado já em uma população bem maior. Houve a talidomida que deu esse mau exemplo, né, dele. E se provou que ele foi seguro e eficaz em diferentes tipos de população. Então, em cada país, no Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMEA, que são agências regulatórias, vão dizer, olha, é seguro, é eficaz, estamos autorizando a venda. E aí ele vai para o mercado. Perfeito. As vacinas correm da mesma forma, mas na questão da pandemia correram um pouco diferentes. Muito bem, que é uma coisa justificável, né? Uma coisa que se justifica pela questão da premência toda e a forma tão abrangente como aconteceu. Olha aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Olina, essência de vida. Faça como o camarada chamado Vilmar Govinatsky. Ele sempre leva uma Olina aqui, tanto é que aqui o estoque de Olina que tem que ser renovado. Sabe que ele já está levando em flaconetes agora? Tá, ele está levando, ele já está numa A minha sugestão para o laboratório é fazer em frascos menores, né? Não, mas tem os flaconetes. Para poder Tem, sair disfarçado, né? Sair disfarçadamente. Põe no bolsinho assim. Pronto. Mas, na verdade, é o seguinte, o Vilmar sempre tomou Olina, porque o Vilmar é um glutão mesmo, a gente conhece, nós somos parceiros, né, Vilmar? Pela idade também, né? Então, Laboratório na parceiro. verdade, a Olina é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Realmente, a Olina é um produto consolidado e realmente a Olina é aquilo que se diz que é. Olha aqui, vamos falar um pouquinho do Di Paolo. O Vilmar é outro camarada que frequenta muito o Di Paolo, né? Quando eu vou lá, o Vilmar está sempre tem uma mesinha. é uma Sabe das... a entrada ali à direita? É aquela mesinha. Já dele. tem até mesa cativa. Né? Já tem ali numeradinha, viu? O Vilmar garante o dele, né? E a Existe- Olina esperando. E claro, aliás, o próprio Di Paolo já tem um estoque Já de tem, Olina né? lá, porque o cara chega meio... não está muito bem prevenido, ele já oferece a Olina, né? Com certeza. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade, sabe em quê? Em referência nacional. É isso aí. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano. É muita coisa, realmente. Sempre com o cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora está com uma unidade, sabe onde? Em Torres, a mais bonita praia do Rio Grande do Sul. Não somos nós que dizemos isso, também os
pessoal que vem de fora aí, né? Realmente Torres é muito bonita. De Paulo, sabor que atravessa gerações. Posso contar uma historinha? Pode. Vocês sabem como é que nasceu o galeto? O Vilmar deve saber. Eu ia dizer que era do ovo, mas aí, não, aí você vai ficar bravo comigo, né? Antigamente, lembro que antes de falar em galeto, se falava em galeto primo canto. Primo canto. Ao primo canto. Por quê? Antigamente existia uma peste que dava nos frangos. A bobinha, a boba? Não, eu não sei o nome, mas não era bobinha, porque essa tem até hoje. Que começava a se manifestar nos frangos a partir do momento que eles começassem a cantar. E aí vem a história do primo canto. Primeiro canto. Ah, o E aí primeiro o que, canto, que os primo criadores faziam? Cantou, Pá, vai pra Galeto. panela. Galeto. era a forma que eles tinham de não perder, certo? A criação, certo? E aí nasceu o galeto primo canto. E foi uma forma que eles também tiveram de diminuir a incidência dessa, não sei se era virose, o que que era, certo? Mas o galeto primo canto nasceu daí. Só, além do que nós temos histórias Não, que envolvem a cultura. Cultura, conhecimento geral, eruditismo, Não, é brincadeira. tudo. Por isso que a atividade tem mais de 30 anos já, né? É verdade. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho do nosso banco, né? O nosso Banrisul. Apresenta o Banriway. Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banri Compras, rendimento automático e recarga de celular. Tudo integrado ao seu dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo na gurizada toda, né? Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo do Banrisul. Interessante isso, né? Tudo de forma simples e segura. Importante as pessoas... Aliás, eu como professor de História do Pensamento Econômico, e tem uma parte lá que é a questão do mercado financeiro, e eu acho que nós temos muitos problemas, a nossa geração, financeiros, muitos têm, porque não tiveram lá atrás uma educação financeira. Correto. Nós sempre lutamos, né, para colocar no currículo escolar, sobretudo no curso de economia que eu fiz, nós sempre fizemos, e lá já existe agora alguns mecanismos, mas ensinar já não é criança, mas o cara que entra para a faculdade pelo menos tem esta visão mais profissional de como tratar a questão financeira. Assim a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente, que é o que nós queremos para a nossa turma. Acompanhe aí. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, nós não podemos deixar de falar naturalmente na questão da política nacional, né? Nós temos hoje, o ministro André Mendonça está enfrentando aí, e, graças a Deus apareceu o André Mendonça junto com outro ministro, Luiz Fux. Luiz Fux, que estão tentando fazer com que a Suprema Corte Brasileira recupere a sua credibilidade. E perdeu-se, né? Hoje, a Suprema Corte do Brasil hoje é uma fantasia e, pior, está servindo um covil de ladrões, pessoas que estão roubando ou ajudando a roubar o Brasil. Olha aqui, ó, o ministro Mendonça, nesse momento tem uma matéria aqui na internet, ele avisa a defesa de Vorcaro que só homologará a delação se ele detalhar as relações que tinha com Moraes e Toffoli. Vorcaro já diz ter todas as provas. E aí, Vilmar, aí está chegando a coisa, quer dizer, nós estamos chegando num momento em que parece que vão descortinar tudo a podridão em que se transformou a nossa Suprema Corte, Vilmar. Olha, é o que se espera, é o que se deseja. Na verdade, essa é a grande expectativa
desse episódio aí que pegou todo mundo de surpresa, não só no episódio em si, mas no volume de dinheiro que esse episódio envolveu. A gente só ouve falar em cifras assim, não são nem milionárias, são bilionárias para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Aliás, o próprio Vorcaro, ele já está dizendo que está propondo uma devolução de 40 bilhões de reais. 40 bilhões, ele está se propondo a devolver 40 bilhões de reais em 10 anos. Ou seja, 4 bilhões por ano. Mas isso é um valor, assim, tão estratosférico para nós, aqui, réis mortais, que a gente nem faz ideia do que pode ser feito com 40 bilhões, doutor Carlos. O que se pode fazer com 40 bilhões de reais? Bilhões, né? Bilhões. Bilhões. Bilhões de reais. Tá? Olha, 40 reais, 40 mil reais. Vamos lá, 40 reais, 40 mil reais, 400 mil reais, 4 milhões de reais, 4 bilhões de reais, 40 bilhões. É uma coisa assim... fora de qualquer tipo de alcance da nossa imaginação, o que fazer com 40 bilhões de reais. Então, é claro que tem muita gente envolvida, é claro que nessas pessoas envolvidas tem pessoas do lado do terraço, do último escalão, não é? E aí vai passar pelo Legislativo, vai passar pelo Executivo, vai passar pelo Judiciário, não tem dúvida nenhuma. E graças a Deus, o ministro André Mendonça, que é uma pessoa equilibrada, tem um grande conhecimento e comprometido com a verdade. Com a verdade, a função de ministro da Suprema Corte. Exatamente. Ele está honrando a liturgia do cargo. Exatamente. Né? E ele começou de forma humilde, foi se posicionando. Hoje ele é um dos céleres dentro dali do Supremo Tribunal Federal. E acompanhado por outra pessoa, né, que também é um dos próceres lá dentro do STF, que é juiz, que é o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux. E ali a gente está vendo assim que está havendo uma nova conformação do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aquela famosa turma 2, né, fechadinha, puxando para o mesmo lado, etc., já não tem essa primazia. Pode até existir, em função das pessoas que lá estão, né, colocadas pelo próprio presidente, etc. e tal, né? Mas está mudando a configuração, a conformação do STF. Isso é extremamente necessário, é um dos 3 poderes, tá? Que vai trazer para nós aquilo que eu estava falando tanto antes aqui em relação ao Grupo Zafra, que é a confiabilidade nessa instituição. Se não houver confiança na instituição, né, é aquela história, né? Qualquer coisa que sair de lá, a gente não tem certeza se realmente ela saiu, se ela foi bem julgada, se o preço que se paga realmente é um preço bom ou não. O preço que se paga, que eu digo é o seguinte, nós como contribuintes, nós pagamos um preço enorme por essas instituições. O Judiciário, o STF, etc. É o mais caro caríssimo do para o mundo. Brasil. É o mais caro do mundo. Exatamente. O Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Então, tu imagina o seguinte, aí voltando para o Grupo Zafra, de economizar é comprar bem, né? Pô, nós estamos nós estamos pagando alto para não ter o resultado que a gente quer como segurança jurídica. Que a gente quer não, que a gente precisa, que é o que move a economia. Né? Então, eu espero que realmente essa situação da delação do Vorcaro seja um marco, seja um divisor de águas entre o que vinha acontecendo e o que possa vir a acontecer no STF de bom. Aliás, eu comecei o jornalismo na década de 70. Aí, lá nos primeiros anos da faculdade, nós já trabalhávamos essa questão assim como eu comecei a fazer economia, junto com o jornalismo, trabalhava essa questão do futuro do Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país do futuro, a gente sempre fala país do futuro. Na década de 70, no governo militar, o que aconteceu? Tudo que o Brasil tem hoje de infraestrutura foi feito lá, na década de 70. Depois não se fez mais nada, só fez política. Doutor Carlos Isaia, essa questão trazida pelo Vilmar, de certa maneira, me faz lembrar, e eu acho que a Lava Jato vai ser fichinha em relação ao que está acontecendo aí. Quer dizer, a Lava Jato, que foi o maior projeto que foi feito pela essa bandidagem de roubo desse país, vai se tornar tão pequeno, porque o que está acontecendo, o que está sendo desvendado em relação ao que
que se roubou neste país e, sobretudo, tendo figuras importantes da Suprema Corte envolvidos. Quer dizer, aí a gente acaba até perdendo um pouco de esperança da tua causa. Tem 2 aspectos aí que são interessantes. Primeiro, eu tenho 2 membros contra mais 8. São 10 membros, eram 11, mas agora parece que ficou 10, não saiu. Não foi a idade. Gente, em 10, só 2. A dificuldade e a coragem desses 2 em começar a trabalhar nisso. Por isso que eles pediram oração e proteção a Deus. Segundo, se ele está falando em devolver 40 bilhões, o que ele ganhou foi com mais que o dobro disso. Com certeza. No mínimo, né? Como esse país é rico, gente. Que não conseguiu Como acabar é ainda. fácil roubar dinheiro. Como é fácil fazer falcatrua. E tem um detalhe que ficou em stand-by, que ninguém quer falar sobre isso. Lá. Por que aquele se matou? O que aquela pessoa sabia e o que ele fez, o que ele foi mandado fazer? Que no momento que prenderam ele, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi se matar. Ali tinha muita coisa pesada, que ele sabia os envolvidos e tudo mais. Será que ele se matou mesmo? Essa é uma grande questão, né? Controvérsia. Essa é uma grande questão. Há controvérsia. Botaram uma pedra em cima e não se fala mais no vicário. Tu imagina se fosse do outro lado, né? Do lado, digamos assim, do lado do Bolsonaro, que estivesse acontecendo isso. Aliás, Ora, isso nem iria acontecer. Essa prática de se enforcar, de se matar, de sumir, tem sido muito frequente, né? Quando envolve a alta cúpula, sobretudo a alta cúpula da República. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre nós estamos precisando impermeabilizar o Brasil da corrupção, né? Esse aqui é o grande projeto, mas é complicado. Mantex Impermeabilizações, goteiras e infiltrações, Gilmar, calor e umidade, eles têm solução. A aplicação de manta asfáltica, telhados, terraços, piscinas, box, banheiro, poço de elevadores, limpeza de calhas, postos de luz e paredes. Você pode resolver esse problema com um orçamento que faça lá, né? Na Mantex Impermeabilizações. O orçamento você pode adquirir no 51 99 25 62 441 ou 3131 0985. Peça o seu orçamento e visite o site, né? www.mantexrs.com.br. E a TAPS Transportes Aéreos Portugueses. Minha filha está lá em Portugal. Hoje me mandou uma foto comendo aqueles pastéis. Como é que chama pastéis? Lá de Portugal. Eu lembro mais os pastéis famosos lá, né? E, então, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas de voo, direto do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, que é um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. E vamos falar de uma empresa que nós conhecemos o seu proprietário, que aliás tenho saudade do cara, ele não aparece mais aqui, né? É difícil eu falar com o homem. Onde anda o Alcair? Onde é que anda o Oscar? Essa é a grande questão que o programa vai lançar agora. Onde estás, Oscar? Aparece, Oscar. Aparece, Oscar às vezes, de vez em quando, Algaia. aparecem umas fotos dele pescando. Mas aí já aparece com o peixe pronto, a gente não tem certeza Nós queremos se fazer foi ele pescaria tirar- ou ele não. fazer vídeo, não é foto, vídeo puxando o anzol e tal, né? Mas a gente acredita no Oscar. Não acredita, né? O Oscar é um cara famoso e tal, e um cara confiante, né? De confiança. De confiabilidade, né? O novo empreendimento da Algair Incorporações chama-se o Vila Portal, que é um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição. Passei lá ontem, eu passo muito ali na Zona Sul, realmente eu fico impressionado. Vou arrumar uma grana aí, porque é complicada, né? Mas uma graninha daquela para dar para ter um lugarzinho lá no Vila Portal. No coração da Zona Sul, são 18 casas. Assista esta mensagem do empreendimento da Algair Incorporações. Vale a pena. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico.
um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem. Gosta de ovos? Sim. Ovo é bom comer todos. É um alimento É uma das grandes fontes de proteína. Isso aí, animal. é verdade. quase completo, né, doutor? O- Carlos? E ainda mais aqui, ó, ovo orgânico. Sabe que é lá o Sítio Gigante? Conhece? Não, Então tem que conhecer, né? tem que conhecer. Sítio Gigante. Vamos prestar ovo atenção. orgânico. Realmente, ó, ovo orgânico, o doutor Isai aqui, ó, médico, então, vindo dele na sugestão. E também, eu como ovos, toda de manhã, 2 ovos de manhã e 2 à noite. 4 ovos por dia. Surgiu o chamado ovo caipira. Nada mais é do que ovo orgânico, Que a galinha certo? que come bosta. O que que é? Os A ovos- galinha que é caipira ou o ovo que é caipira? Existe. Caipira é o dono Existe. da galinha. Existe as galinhas que são confinadas Sim. e são alimentadas por ração exclusivamente. Certo? Não come outros detritos, né? Existem as galinhas que são soltas, certo? Se criam soltas, são alimentadas basicamente com milho, certo? E, sendo soltas, elas comem insetos, comem... Minhoca, tudo que é coisa que vier pela frente. Exatamente. Inclusive o que o colega aqui colocou, né? Então, é um ovo mais nutritivo, certo? Tanto é que são aqueles com a casca mais escura. Marronzinha, né? Exatamente. É o que são mais caros, inclusive, né? É mais caro pouquinho mais caro. porque uma coisa é tu criar a galinha Natural, né? confinada, você É. vai ter uma perda pequena, você vai ter um gasto só em ração, e as rações às vezes têm algumas substâncias, que eu não vou chamar de hormônio, mas substâncias para acelerar o crescimento, para o frango criar mais peso e assim por diante, certo? E dão aqueles ovos esbranquiçados, certo? Então, normalmente, os ovos de casca escura, que também são chamados de ovos caipiras ou orgânicos, certo? Dependendo do tipo de alimentação que a franga, que a galinha recebeu, que tem, sim, um poder nutritivo maior. Basta ver a cor da gema. Aquela gema de ovo branco é uma gema pálida, Exatamente. certo? E a outra é uma nos cor ovos viva, né? orgânicos ou caipiras é uma gema mais consistente, de uma coloração quase avermelhada, apetitosa que dá também. maior. Olha aqui, ó, lembrando que o Sítio Gigante fica em Itapuã, produzido, portanto, em Viamão, né? O telefone lá para contato, anote aí, ó, ovos lá do Sítio Gigante, 99836-5337. Vamos então aos ovos orgânicos, né, Vilmar? Tu que gosta de... Interessante. Aqui, ó, faltando 13 minutos e pouco para terminar o programa. Vilmar, a tua mensagem final aí. Só lembrando o seguinte, né? Nós temos aí, hoje eu fiquei sabendo, não sei, temos pouco tempo para isso, mas a Suprema Corte lá agora está tendo muita resistência para aprovar o nome do indicado pelo presidente da República, que o cara, é o mandalete dele, né? O Bessias. O mandalete do presidente da República para juiz da Suprema Corte do Brasil. Que país é esse, Vilmar? Era o homem da Dilma Dos para recados. levar vergonha. um mandato de ministro, de coisa assim, pro Fake. presidente Lula. Fake. Né? Ó, o Bessias, vai pelo telefone, né? Isso é... O Bessias está te levando aí o documento, utiliza quando precisar, quando quiser. Né? Então, realmente é preocupante isso. Eu só quero falar aqui nesse minutinho restante que, lamentavelmente, a negociação, a vida entre Estados Unidos e Irã não deu em nada. Né? O Paquistão fez a intermediação, atuou bem na intermediação, mas as exigências de parte a parte, Estados Unidos com 10 exigências, aliás, com 15 exigências, Irã com 10, mas empacavam, né? Porque o Irã, principalmente, já queria... O Irã queria que os Estados Unidos reconhecessem os terroristas, não atacassem os terroristas. Também, exatamente. né? Eram alguns pontos, nó mesmo para não dar certo. Controle total do Estreito de Hormuz, que Israel deixasse de combater o grupo terrorista Hezbollah, que fosse ressarcido de todos os prejuízos e não sei o que mais, e também os Estados Unidos. Mas o nó gordo de tudo é a questão do desenvolvimento do programa nuclear do Irã. O Irã afirma que não é para fins bélicos, mas quer continuar com o enriquecimento de urânio, que para colocar numa ogiva
é um passinho só. Então é complicado. Agora, a declaração do presidente do Brasil fez o Trump tremer nas bases, né? O presidente disse o seguinte: se Trump soubesse o que é um nordestino bravo, não mexeria com o Brasil. Pá, cada vergonha, eu vou te contar uma coisa. Não, e citou o Lampião ainda, né? Citou o Lampião, mas Lampião é o bandido que é, bom, da mesma laia, né? Assim, surpreendentemente, eu não consegui entender bem, depois me esclareci, o Trump agora quer bloquear o canal. Sim. Certo? Nem entendi por quê. E hoje eu fiquei sabendo que a grande renda que tem o Irã é petróleo, aquele petróleo que ele está deixando passar pelo canal. Então, o fechamento, que traria um problema mundial bastante grande de aumento do petróleo e tudo mais, mas faria com que o Irã não tivesse esse suporte suprimento financeiro dele. Corta o dinheiro. Tá certo. Doutor Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz quando a André me ligou para vir aqui no programa, que está aí hoje a companhia dos dois amigos. Não, essa dupla aqui é infalível. Com essa coordenação, então, obrigado, obrigado, é uma honra, prazer. Telespectador, nosso ouvinte, nosso telespectador assíduo, fiel, muito obrigado, uma boa noite e o programa volta amanhã. Até lá.